Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes de orarmos, convido você a fixar os olhos na pessoa de Cristo, não como quem observa à distância, mas como quem deseja ser transformado por Ele. Em Filipenses 2, 3 ao 11, encontramos o coração de Jesus, o Rei que escolheu descer. Ele, sendo da mesma natureza de Deus, não se apegou à glória. Abriu mão do que lhe pertencia para vestir-se da nossa fragilidade. Isso não foi perda. Foi o caminho da redenção. Que realidade tremenda! O Criador do universo tomou forma humana, experimentou fome, sono, dor e desprezo. Tocou leprosos, curou enfermos, secou lágrimas e lavou pés. Atos de humildade que revelam sua missão. Cristo não veio para ser servido, veio para servir. E ao escolher o caminho da cruz, Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza passa pelo renunciar. Hoje, peça ao Espírito que nos molde com esta mesma mente. Que a nossa busca por posição e reconhecimento se transforme em desejo de servir. Que o amor que buscamos seja o amor que concedemos. Permita que nossas mãos estejam prontas para amar, nossas vozes para abençoar, nossos pés para anunciar o Evangelho. A humildade de Cristo não foi apenas uma virtude passageira, mas a marca constante de sua vida. Enquanto o mundo ensina a lutar por reconhecimento, status e poder, Jesus nos mostrou o oposto. Desceu do trono da glória para caminhar entre pecadores. Ele, que podia exigir adoração, preferiu entregar amor. Ele, que poderia ser servido por legiões de anjos, optou por servir com suas próprias mãos calejadas de carpinteiro. E o que dizer de sua obediência? Ele não apenas se humilhou, mas foi até as últimas consequências dessa entrega. O apóstolo Paulo escreve que ele foi obediente até a morte, e não qualquer morte, mas a mais vergonhosa, a morte de cruz. Foi ali que o inocente tomou sobre si a culpa dos culpados. O justo sofreu em lugar dos injustos. Isso é graça, em seu mais profundo significado. O Deus eterno assumindo nosso lugar. Esta mensagem nos confronta. Será que temos buscado viver essa mesma obediência? Será que temos renunciado nossa vontade para abraçar o propósito de Deus? A vida cristã não é feita de aplausos ou conveniências, mas de submissão diária. A grandeza de Jesus não esteve em coroas de ouro, mas em uma coroa de espinhos. Ele não buscou tronos terrenos, mas carregou uma cruz manchada de sangue. Essa é a lógica do reino. Quem deseja ser grande deve aprender a servir. Quem deseja ser exaltado precisa primeiro se humilhar diante de Deus. Cristo nos mostrou que o verdadeiro triunfo nasce da entrega. Pense nisso. As mesmas mãos que moldaram as estrelas foram as que tocaram cegos e os fizeram enxergar. Os mesmos lábios que ordenaram ao mar que se aquietasse, anunciaram perdão a pecadores que não mereciam.
o Todo-Poderoso que fez servo e em cada gesto demonstrou que o amor é mais forte do que qualquer poder humano. E hoje, esse Jesus nos chama a viver como ele viveu, colocando os outros acima de nós mesmos, amando até os que nos rejeitam, escolhendo servir quando preferiríamos ser servidos. Não se trata de falsa humildade, mas de uma disposição genuína em refletir Cristo no mundo. A mente de Cristo não se limitou à humildade, ela se revelou também em serviço. Ele não viveu para ser aplaudido, mas para realizar a vontade do Pai. Imagine, meu irmão e minha irmã, o Senhor do Universo diante de pescadores e cobradores de impostos. Se ajoelha, coloca uma toalha na cintura e lava os pés de seus discípulos. Pense comigo e responda: quem faria isso? Só um amor tão puro, tão profundo, que não conhece limites. E mais, Jesus não serviu apenas os que o amavam. Ele estendeu sua mão aos rejeitados, acolheu os marginalizados, abraçou crianças, curou leprosos e até partilhou a mesa com aquele que o trairia. Nada do que ele fez foi por conveniência. Tudo foi expressão da essência do seu ser. Amor que se doa até o fim. Seu maior ato de serviço foi quando, na cruz, entregou sua vida como resgate por todos nós. O desafio que temos é seguir seus passos. Servir não apenas quando é fácil, mas também quando custa. Servir não apenas amigos, mas até aqueles que não nos compreendem. O serviço verdadeiro é fruto de um coração transformado. No Getsêmani, vemos o auge da obediência de Cristo. Ali, em profunda angústia, ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração revela a luta interior entre a vontade humana e a perfeita vontade de Deus. Jesus sentiu o peso da cruz antes mesmo de carregá-la, mas decidiu submeter-se. Ele escolheu obedecer, mesmo que isso significasse dor, vergonha e morte. Essa é a maior prova de amor. A obediência até o fim. E aqui está a nossa lição. Servir a Deus de verdade envolve abrir mão da própria vontade. Muitas vezes desejamos atalhos, caminhos fáceis, soluções rápidas. Mas Cristo nos mostra que obedecer pode custar tudo. E mesmo assim, vale a pena. Pois o que parecia derrota na cruz tornou-se vitória eterna na ressurreição. O chamado de Paulo em Filipenses 2 é claro: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma sugestão piedosa, mas um convite à transformação profunda. Não basta admirar a humildade de Cristo de longe. Somos chamados a imitá-la. Não é suficiente reconhecer o seu serviço. Devemos servir também. Não é apenas sobre aplaudir sua obediência. É sobre obedecer como ele obedeceu. E sabe, meu irmão, essa palavra nos confronta, porque a carne resiste. Nosso orgulho busca destaque. Nossa vontade prefere o conforto. Nosso coração insiste em pensar primeiro em si mesmo.
mas o Espírito Santo foi derramado em nós exatamente para nos capacitar a viver como Cristo viveu. Ele nos molda, renova a nossa mente e nos fortalece para vencer a tendência de viver para nós mesmos. E assim aprendemos que humildade, serviço e obediência não são fraquezas, mas sinais do poder de Deus em nós. O mundo pode chamar de tolice, mas o reino chama de vitória. Quem escolhe o caminho de Cristo encontra verdadeira vida. O resultado da humildade, do serviço e da obediência de Cristo foi a exaltação. A palavra declara: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Note a ordem divina: primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a renúncia, depois a glória. Primeiro a obediência, depois a exaltação. Esse é o padrão do reino de Deus. A vitória vem depois da entrega. E isso também se aplica à nossa vida. Muitas vezes queremos os frutos sem plantar a semente. Queremos a honra sem passar pela renúncia. Mas a Bíblia nos ensina que quem se humilha será exaltado. E na dependência de Deus e não na força do nosso braço. Mas a Bíblia nos ensina que quem se humilha será exaltado. É na dependência de Deus e não na força do nosso braço que a verdadeira vitória é conquistada. Cristo venceu porque se entregou. E quando seguimos, somos chamados a essa mesma jornada. Negar a nós mesmos. Carregar nossa cruz e confiar que a glória futura supera qualquer sofrimento presente. A exaltação não vem do homem, mas de Deus. Quando entendemos o padrão do reino de Deus, primeiro a renúncia, depois a glória, começamos a enxergar a vida cristã de outra forma. Nem sempre será fácil, mas cada sacrifício, cada ato de humildade, cada gesto de serviço é um investimento eterno. O mundo pode não reconhecer, mas Deus vê. Ele honra aqueles que o honram em segredo, aqueles que obedecem quando ninguém está olhando, aqueles que servem sem esperar recompensa. Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza não está em receber, mas em dar. Não está em ser exaltado, mas em baixar-se pelo bem do outro. Ele nos chama a aplicar isso em nossa família, em nosso trabalho, em nossas amizades e até nos momentos de solidão. Quem deseja ser grande no reino de Deus deve escolher servir, amar sem limites e confiar que a glória virá no tempo certo do Pai. Seguir Jesus também significa aprender a perseverar na fé. Mesmo quando tudo parece perdido, muitas vezes enfrentaremos dúvidas, desafios e momentos de cansaço espiritual. Mas a fidelidade de Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A cruz nos lembra que cada dor e dificuldade pode ser transformada em vitória quando entregamos nossas vidas ao Senhor. Que nossa confiança esteja firmada na palavra e não nas circunstâncias. Que nossa esperança não dependa do que vemos, mas do que cremos. Mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando as respostas parecem tardar, devemos permanecer firmes, sabendo que Deus age em favor daqueles que o amam e se rendem à sua vontade. Por isso, meu amado, por isso, minha amada irmã, quero te convidar a orar comigo nesse momento, a buscar o Senhor e a falar com Deus.
Senhor, queremos também reconhecer que há momentos em que lutamos contra a incredulidade, contra o desânimo e contra os pensamentos que tentam nos afastar da confiança no Senhor. Mas a tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso, escolhemos crer. Mesmo quando não vemos, escolhemos descansar. Mesmo quando não entendemos. Pois sabemos que o Senhor é fiel, que jamais falhará em cumprir o que prometeu. Que essa certeza seja como um escudo contra as setas da dúvida, nos fortalecendo em todo tempo. Senhor Jesus, ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias. Pois a fé não depende do que vemos, mas do que cremos. Que cada batalha seja uma oportunidade de experimentarmos a Tua fidelidade de forma ainda mais profunda. Pai amado, encerramos esta oração declarando que a nossa fé está firmada em Cristo, a rocha inabalável. Mesmo quando o mundo desmorona ao nosso redor, nós permaneceremos de pé. Não pela nossa força, mas pela Tua graça que nos sustenta. Reconhecemos que a fé não é apenas para pedir, mas também para agradecer e para adorar. Por isso, Te louvamos por cada vitória já conquistada, pelas bênçãos que ainda estão a caminho e, sobretudo, pela certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, que a chama da fé nunca se apague em nossos corações, que possamos ser testemunhas vivas da Tua fidelidade, proclamando ao mundo que vale a pena confiar no Senhor em todo o tempo. Fortaleça-nos, guia-nos e renova-nos, para que possamos viver como homens e mulheres que andam pela fé e não pelo que vem. Pai amado, encerramos esta oração com corações rendidos e vidas dedicadas a Ti. Reconhecemos que não podemos andar sozinhos, mas confiamos na Tua graça que nos sustenta a cada passo. Que nossa fé esteja firme, mesmo diante das tempestades, e que nossos olhos estejam sempre fixos em Cristo, o Autor e Consumador da nossa vida. Que possamos refletir Sua humildade, Seu serviço e Sua obediência em todas as áreas de nossa existência. Que nossas mãos trabalhem para abençoar, nossas palavras transmitam esperança e nossos corações estejam sempre prontos a amar como Jesus amou. Senhor, faz-nos de nós luz neste mundo escuro, testemunhas vivas do Teu amor e a Tua fidelidade. Que cada dia seja uma oportunidade de glorificar Teu nome e caminhar segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo e abençoe o meu irmão e a minha irmã. Eu Te agradeço e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou em seu coração, compartilhe e divulgue. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo tem o link. Basta entrar e fazer parte da nossa comunidade. Se você quiser também ouvir outras reflexões, escolha aqui embaixo o tema. Escute, seja abençoado e divulgue entre seus amigos. Meus queridos, um forte abraço. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.